Olá, turma. Bom dia, professor. Estarei dando início à apresentação na matéria de Química Orgânica, orientada pelo professor Alexis Zanelato, onde o tema escolhido está relacionado a reações de neutralização no corpo humano. Estaremos abordando sobre as reações que acontecem nele, definindo também o que é ácido e base e seus processos de neutralização, além de trazer alguns exemplos para que vocês venham entender melhor esse processo. Reações de neutralização. Bom, quando vemos a palavra neutralização, lembramos de neutro. Logo, neutro, ele se refere a algo que por si não toma partido de um dos lados, né? Ou seja, nessa reação eu vou ter uma substância ácida e uma substância básica, onde ambas irão neutralizar propriedades uma da outra. Isso ocorre devido a elas reagirem quimicamente entre si. Aqui eu trouxe uma molécula de uma substância ácida, outra de uma básica. Aqui temos o sal, que é proveniente da reação das duas, que é o NaCl, e o H2O, que é a água. De que forma ocorre a neutralização no corpo? Então, essas reações de neutralização no corpo vão se dar no equilíbrio do ácido-base, onde, principalmente no sangue, esse equilíbrio deve se fazer presente, né? Pois muito ácido e pouca base, assim como pouco ácido e muita base, podem causar o desvio da faixa normal do sangue, afetando os órgãos presentes no nosso corpo. E, para isso, o corpo utiliza um mecanismo diferente para controlar o equilíbrio do ácido base no sangue. Esses mecanismos, eles envolvem o pulmão, o rim e o sistema de tampão. Função dos pulmões. O mecanismo usado pelo corpo para controlar o pH sanguíneo envolve a liberação do dióxido de carbono dos pulmões. Esse dióxido de carbono ele é produzido constantemente pelas células, ele passa das células para o sangue e o sangue transporta esse dióxido de carbono para os pulmões, onde ele é exalado, ou seja, liberado. O cérebro ele regula esse volume de carbono que é liberado através da velocidade e da profundidade da respiração. Sendo assim, podemos dizer que o cérebro e o pulmão são capazes de regular o pH de minuto a minuto. Função dos rins. Os rins são capazes de afetar o pH sanguíneo pela excreção de excesso de ácidos ou de bases. Os rins eles apresentam certa capacidade para alterar a quantidade de ácido ou de base que é excretada, né, ou seja, eliminada, mas como os rins fazem esses ajustes de forma mais demorada do que os pulmões, essa compensação costuma levar vários e vários dias. Sistemas de tampão. Esses sistemas são combinações do próprio corpo que ocorrem naturalmente quando há ácidos fracos e bases fracas. Esses ácidos fracos e bases fracas, eles existem em pares que estão em equilíbrio sobre condições de pH normal. Esses sistemas funcionam quimicamente para minimizar as alterações do pH da solução, ou seja, pelo ajuste da proporção do ácido e base. Então, há duas anormalidades no equilíbrio do ácido-base. Temos o acidose e o alcalose. O acidose é quando o sangue contém excesso de ácido, que vai resultar na diminuição do pH sanguíneo, ou seja, vai estar ali abaixo de 7, o que vai tornar totalmente ácido. E o alcalose é onde o sangue contém excesso de base, resultando em aumento do pH sanguíneo, ou seja, acima de 7, vai tornar ali base. Lembrando que o pH 7 é neutro. Entrando agora em reação de neutralização. Logo vamos ter como fundamento o ácido e a base. Eles irão reagir, só que quando um ácido se encontrar com uma base, ele tende a ser mais neutro,
E quando a base se encontra com o ácido, ela tende a ser mais neutra também. Ou seja, os produtos dessa reação, eles são substâncias neutras que não têm tanto poder de corrosão quanto a de ácidos e bases. Aqui temos o ácido, onde eles são substâncias que liberam H+, e a base, substância que libera o hidróxido, que é o OH-. Essa reação ela irá formar o sal e a água. Temos a reação total e a reação parcial, na qual veremos agora à frente. Neutralização total, quando a quantidade de cátions H+ proveniente do ácido é igual à quantidade de ânions OH- proveniente da base. Ou seja, a neutralização de uma reação ela vai se dar com todos os H+ dos ácidos e todos os OH- da base. Vai neutralizar tudo, não vai sobrar nada e o meio vai ficar totalmente neutro. Aqui temos a reação entre ácidos e base forte, onde estão presentes aí, aqui, como vamos ver, o HCl, onde o HCl é o cloreto de sódio, mais o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Vamos fazer essa reação, onde vai gerar a neutralização aqui, que vai ser o sal, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, mais o H2O, que é a água. Em um meio aquoso, o HCl ele vai estar se ionizando, logo vai ficar H+ e Cl-, e o NaOH vai estar se dissociando, logo vamos ter o Na+ e o OH-. Aqui vai formar, onde vai formar o sal, e a junção do H+ com o OH- vai gerar aí a água. Abaixo temos as reações entre ácidos e bases fracas, onde essa equação ela já está balanceada, onde vamos ter aqui o ácido nítrico e ao lado vamos ter o hidróxido de magnésio. Esses dois vão gerar aqui uma reação onde vão gerar neutralização. Aqui vamos ter o nitrato de magnésio, que vai ser formado aqui pelo ácido nítrico e o magnésio. O ácido nítrico e o magnésio irão gerar aqui, formar o sal, que é o nitrato de magnésio, mais o 2H e 2O, que é aqui da junção do H+ com o OH-. Adentrando na neutralização parcial, sabemos que essa neutralização ocorre quando apenas uma parte dos hidrogênios ionizáveis do ácido reage com uma hidroxila da base ou vice-versa. Essa reação é denominada de neutralização parcial. Nas equações que representam a neutralização parcial, há a presença de hidrogênio, o H+, com a concentração de H+, e a hidroxila, concentração de OH-, onde, exemplificando essa neutralização, é uma reação química que ocorre entre um sal e uma base, formando sempre um sal hidrogenado ou um sol hidroxilado, como vemos aí no slide. Reação com ácido forte e base fraca tende a ser um sal com caráter muito mais ácido, e essa reação acontece onde a reação entre ácido fraco e a base forte tende a ter um sal com um caráter muito mais básico. Essas reações que exemplificamos. E como saber onde a solução a neutralização é parcial ou total? Sabemos que a neutralização total a quantidade de íons de H+ em solução é igual à quantidade da solução de OH- nessa solução. Já a neutralização parcial, adequadamente, os íons ou os cátions ou os ânions trabalham, por exemplo, tem um excesso de cátion e um pouco menos de ânion. Adequadamente, nesse meio dessa solução é a neutralização parcial. E, por exemplo, quando pode ocorrer a neutralização de uma base? A neutralização não ocorre por completo, como já falei, neutralização parcial, então
é uma neutralização que não é completa. E também depende das quais, essa neutralização depende da quais os íons que estão em maior quantidade no meio dessa solução. E essa solução pode ser formada um sal básico, como falei, um sal com caráter mais básico, ou sal com um caráter mais ácido, onde proveniente a isso temos exemplos de reação de neutralização que o nosso corpo nos condiz a ter, onde esses exemplos de neutralização trabalha os odores axilares e a neutralização do excesso no estômago. Quando você, por exemplo, ingere um antiácido que neutraliza o ácido clorídrico, que é responsável pela azia, os íons responsáveis por esse efeito proveniente da dissociação da base do magnésio, onde outra situação também que é muito desagradável, causada pela presença de ácidos no nosso corpo, no nosso organismo, em relação à nossa transpiração, são os odores axilares. Onde esses odores axilares são substâncias produzidas pelas bactérias das nossas axilas, onde ocasionam odores, onde o suor apresenta restos celulares, onde esses restos celulares são compostos transformados pela ação de bactérias, o qual resulta na formação de certos compostos, onde esses compostos químicos, mais especificamente, eles são ácidos carboxílicos com odor desagradável muitas das vezes, onde temos esses tipos de ácidos que trabalham entre eles. Sabemos que também, embora o microbiota da axila tenha vários outros tipos de bactérias, temos bactérias específicas onde ocasionam odores através dessas substâncias. Onde essas substâncias temos o ácido isovalérico, que pode ser chamado adequadamente, interagindo com a nossa disciplina química orgânica, temos a nomenclatura dele ser chamada de 3-metilbutanoico, que é um isômero ácido pentanoico, que, como vem proveniente de seu nome, ácido valérico, né, que é um ácido pentanoico. A acidemia isovalérica é uma desordem genética da onde a autossômica decisiva é uma raridade do que ela acontece, que causa também o acúmulo deste ácido causando vômitos, por exemplo, e a desidratação e a acidose metabólica, como também após uma grande refeição pode ocasionar uma acidez muito grande. E também temos o ácido propanóico, como vemos no slide. É um ácido orgânico utilizado como conservante de alimentos e sementes como ingredientes, e tem termoplástico, drogas, perfumes, aromas, e também como solvente. Sua produção convencional ocorre em síntese química, onde esse ácido pode trabalhar nessas substâncias. Essas substâncias podem ser produzidas das axilas de odor. E também outra substância é o ácido acético, onde recebe o nome de ácido acético glacial, pode ser chamado de ácido acético glacial, porque em sua composição tem 95% de água, devido à sua solidificação com aspecto onde, por exemplo, numa área que num dia frio ele pode congelar, então pode ser chamado esse ácido acético glacial, com apenas 5% do seu ácido acético proveniente a isso, 95% da água. E proporcionalmente a isso, temos as comidas que causam queimação no estômago, como esses alimentos que podem provocar azia, né, como eu já falei anteriormente, o álcool, adequadamente o vinho tinto que você vai ingerir ali, aquela bebida, e a cerveja também, como temos na imagem. E entre outros condimentos, como a pimenta, alimentos condimentares, como a pimenta, o alho, a cebola, que você, por exemplo, fazer um excesso de cebola cru numa comida causa azia, né? E também temos o hortelã e o chocolate, como vemos na imagem também, um excesso deles ocasiona azia, e também o café, o tomate, pizza, bebidas, e também as bebidas com gás.
E principalmente após aquela alimentação, você sente aquela azia por adquirir aquele alimento, aquela feijoada forte, como vemos na imagem aqui a reação de neutralização, onde o magnésio trabalha, por exemplo, reagindo a essa reação de neutralização com o magnésio, formando assim o ácido nítrico com fórmula de hidróxido de magnésio, onde o magnésio interage com a água, formando esse ácido, esse hidróxido de magnésio, onde o ácido de magnésio, quando interage com uma molécula de ácido nítrico, trabalha e assim o ácido libera apenas um cátion, enquanto a base libera 2 hidroxilas. Proporcionalmente, a utilização do leite de magnésio, como sabemos, o leite de magnésio, pode ser utilizado esse mecanismo que o leite de magnésio nos proporciona, como um caráter adstringente. O leite de magnésio também é largamente empregado como redutor da oleosidade da pele. Pode ser você passar naquele rosto que está sentindo oleosa, você vai passar na pele, e também a sua suspensão de propriedades laxativas. Você, por exemplo, se sentir com aquela azia, você vai lá, toma magnésio com recomendações médicas também, principalmente, e é muito usado em substância desodorante. Você passa ali como se fosse um perfume, passa magnésio ali, passa e tal, usa como desodorante. E em laboratório, quem fornece leite de magnésio como antiácido, como já falei, atuante como antiácido, trabalha junto para aderir essa queimação no intestino, no estômago. Onde a reação no nosso dia a dia, sabemos que talvez a reação que mais esteja ligada a nós após você fazer aquela alimentação, por exemplo, o seu prato principal de um almoço, uma feijoada com bastante gordura. Sabemos que essa sensação, você logo após fazer aquela coisa, você vai ter uma sensação de queimação no corpo, como vemos em digestão, que é a neutralização, onde acontece a queimação no seu estômago, conhecida como azia. E aqui as nossas referências bibliográficas, se quiser adentrar mais um pouco sobre o nosso trabalho. E desde já agradeço pela atenção e muito obrigado.